Ya estamos aquí conectados. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos la tarde de hoy, son las 5 de la tarde aquí en Colombia, para hablar de ganadería, que es lo que nos gusta. Tenemos hoy un programa muy especial. Nos va a estar acompañando desde Brasil el señor Claudio Sabino Carvalho y el médico veterinario Juan Pablo Acosta para conocer de cerca un sistema de producción que yo estoy seguro que a ustedes les va a encantar muchísimo. Qué bueno que estén aquí conectados. Me disculpan inclusive porque normalmente las entrevistas las hago a partir de las 6 de la tarde cuando las personas están desconectadas, cuando ya están regresando a sus trabajos, pero nos toca hacerlo un poco más temprano, una hora más temprano, porque por el tema del horario allá en Brasil, que son 2 horas más tarde. Entonces esa es la razón por la cual estamos hoy conectados más temprano de lo normal. Listo, vamos aquí a hacer la invitación a las dos personas que van a estar conectadas con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo está? Olá, que tal? Tudo bem, e vós? Muy bien, sí señor. Los saludo especialmente desde aquí, desde Colombia, a usted Claudio, y desde luego Juan Pablo, que también nos está acompañando en este momento, de esta tarde de hoy. Buenas tardes. Eu Listo, também para las personas saludo a que se... todos, Gracias. eu saludo a todos os colombianos e perdão por mi portunhol, Juan está aí para tentar corrigir qualquer coisa que nós falamos ao revés ou errado aí. No hay problema, ahí le estoy entendiendo. Entonces, para que las personas que están conectando en este momento, tenemos a Claudio, él es el propietario de la chacra Naviraí, quien va a estar en la tarde de hoy acompañándonos, y además de eso, Juan Pablo Acosta, que está al lado izquierdo de sus pantallas, él es médico veterinario y además de eso, gerente de la fábrica de concentrados de Naviraí. La entrevista va a estar enfocada, desde luego, a Claudio. Cualquier duda que pronto tengamos con el tema del portugués, ya Juan Pablo nos ayuda, nos colabora en ese momento, en ese caso. Claudio, entonces empezamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el tema de ganadería. Cuéntenos un poco de la historia, cuántos años llevan ustedes con esta empresa para ubicar un poquito a las personas acerca de la chacra Naviraí. Bueno, Romulo, acho que é bom falar um pouco da história da Naviraí. Eu sou a quinta geração de ganadeiros acá no Brasil. Eu tenho em bisabuelo, meus dois bisabuelos têm uma marca muito conhecida acá em Brasil, uma marca que é VR, né, que é de VR seria Vicente Rodrigues, uma marca bem famosa acá, e também isso por lo lado de minha madre e por lo lado de mi padre são uma marca de nome F de Fox, que é o nome de mi bisabuelo de nome Francisco. Então, provavelmente são as duas marcas mais conhecidas, mais tradicionais em Nelore acá em Brasil. Pelo lado da marca de minha madre, do VR, nós temos como essa marca tem como 110 anos, mais ou menos, e a marca F como 108, uma coisa assim. E a marca nossa, que são dos Cs, que são iniciais de meu padre, que é Cláudio Carvalho, né? Meu nome, em realidade, é Cláudio Sabino Carvalho Filho, que seria como um hijo, né? Seria como junior em americano, não? E então, se começamos a marca CC, ela que ela mima, que ela dueña de la Naviraí, ela tem como 58 anos já de seleção. Começamos na finca acá em Mato Grosso do Sul, em uma cidade de nome Naviraí. Entramos acá em 69, onde estou hoje, agora. E meu padre, depois, em 82, algo assim, comprou uma finca em Uberaba e puso o nome de Chácara Naviraí.
Então, começamos a hacer subastas na década de 80 allá e todo, e a marca Chácara Naviraí quedou bem conhecida também em Brasília. E então, na realidade, temos duas fincas, uma em Uberaba, que é a Chácara Naviraí, e outra cá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Naviraí, com o nome de Santa Marta, Fazenda Santa Marta. ¿Cuántas hectáreas maneja en cada una de estas dos fincas? En Santa Marta y en la Chácara. Em Santa Marta, como 2.000 hectares. E Uberaba, 540. 540. 540. Então, aí começamos, na realidade, temos Nelore, assim, desde sempre, Nelore Mocho, 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 sí, sí. Mocho, e nós criamos muitos anos atrás Guzerá. Agora, quando meu padre faleceu, eu decidi acabar com o ganado Guzerá. Temos Brahma, Brangus, temos uma raça de cavalo brasileira, de passo, como se fosse um passo fino peruano, mas um pouco mais largo, que o nome é Manga Larga, paulista, e burros, burros pega. Então, Burros pega, ok. E meu padre sempre foi era encantado por criar e fazer seleção, ele gostava de tudo em la finca, fazer seleção em perros, temos uma seleção de perritos também, galinha e tudo isso. Então, para ele sempre le gostou muito da criação, da finca e tudo isso. Claro, veo que obviamente por todo lo que su papá y su abuelo estuvieron haciendo en ganadería, eso inculcó que usted desde pequeño estuviera metido en el tema ganadero y hoy en día está a la vanguardia y está prácticamente manejando esta empresa tan importante. Sim, eu sempre quedei muito envolvido com tudo isso, com meu padre. Eu viajava com ele desde niño, de 12 anos, e também nós vivíamos sempre em Uberaba, em Minas Gerais, mas todas as férias da escola, nós veníamos acá no Mato Grosso do Sul e passávamos as férias acá, as vacaciones, aí férias não há, né? As vacaciones acá. Então, sempre estava metido nisso. E eu me graduei em zootecnia em 95. Então, e depois que me graduei em zootecnia, eu fui trabalhar com um outro criador, com uma pessoa que lhe gostava muito também de alimento, de produção, de abonar pastura e de melhorar a produtividade por hectare. Meu padre também sempre foi muito involucrado com isso, com aumentar a produtividade por hectare e tudo isso. Ok. Me queda una duda. ¿Por qué decidió acabar con el Guzerá, teniendo en cuenta que su papá criaba Guzerá y usted tomó otra decisión? ¿Cuál fue, qué lo llevó a tomar esa decisión? Quando meu padre faleceu, morreu, eu já vivia cá em Mato Grosso do Sul já por mais ou menos uns 15 anos, 12 anos. E o ganado Guzerá quedava todo em Uberaba. E eu também, não tinha muito mais, eu estava muito afuera da seleção de Guzerá. Não estava com tanto contato com o ganado Guzerá e tampouco com as pessoas que criavam Guzerá também. E então estava solo também, eu e meu cunhado, como habla cunhado? Cunhado? Cunhado. E então nós decidimos enxugar um pouco as coisas para ter as coisas mais bem hechas, não? Então, como eu tinha perdido meu papai, aí eu quedei com muita coisa e eu resolvi parar com o Guzerá.
Ok. ¿Cuántos años lleva criando Brahman y cuántos años lleva criando Brangus? Brahma, nós empezamos porque o Brahma tem uma história muito interessante. O meu tio, que é Rubico Carvalho, filho de Francisco, da marca F, comprou uma finca em San Antonio, no Texas. Uhum. E mandou um ganado Nelore para lá e começou a criar Nelore e Brahma. Isso como em 89, 90. E aí chamou meu papá para ir com ele visitar a finca e conhecer e tudo isso. Então, meu papá em 92 foi aos Estados Unidos com meu tio Rubico e caminhou ali, mirou o ganado Nelore, mirou lá o sistema de produção americano com muita comida e tudo isso, e mirou e falou para meu tio, Nelore acá não vai nunca, porque acá tem muita oferta de comida e todo o ganado é terminado, encerrado no feedlot, então acho que o Nelore acá não vai ter muito futuro. E ele gostou muito do ganado Brahma lá. E foram caminhando e mirando e vendo muitas coisas boas do ganado Brahma e algumas coisas que meu padre quedou meio assim, meio em dúvida, né? E aí meu padre e o ganado Guzerá naquela época em 92, nós teníamos mais ou menos umas 100, 150 matrizes. E o ganado Guzerá nosso tinha uma fertilidade muito alta porque não tinha comercialização. Então, nós tratávamos de fazer uma seleção muito forte em fertilidade neste ganado Guzerá. E o ganado Nelore sempre teve uma seleção voltada muito para a fertilidade nas hembras. Então, meu papá mirou o ganado e eu acho que, se não me olvido, Jeff Coat, ele foi na finca de Jeff Coat e mirou e falou com Jeff Coat que iria começar a criar Brahma. E aí Jeff Coat quedou muito alegre, tudo, falou com ele, que bueno, tal. E como vai comprar ganado acá nos Estados Unidos e enviar para lá e tudo. E meu padre falou, não, eu vou fazer um Brahma diferente dos de vós acá. Aí Jeff Couto perguntou para ele como vai ser. Ele falou, bueno, eu vou cruzar Guzerá com o melhor Guzerá com o melhor Nelore, vou ser o Guzonel e depois vou absorver a Brahma arriba dela meio sangue. E Jeff Couto falou para ele, vó vai demorar 50 anos para ser um bom Brahma. ¿Y cuántos años lleva? ¿Lleva desde el 89 o desde qué año viene haciendo ese cruzamiento? Tengan en ustedes en cuenta, hicieron cruces de Nelore con Guzerá y a partir de ahí empezaron a trabajar Brahma. ¿Cuántos años lleva haciendo eso? Não, aí começamos em 92 a hacer isso. A hacer o primeiro cruze, Nelore com Guzerá. E depois começamos logo começamos a ser, vamos falar, em 2000, 92, 93, 94 já tinha hembras meio sangue prenhadas, 94, 95 já tinha hembras meio sangue prenhadas de Brahma, que nós outros trouxemos o sêmen dos Estados Unidos. E aí, quando o Jeff Couto falou para meu padre que ia gastar 50 anos, meu padre falou, vou fazer em 5 que vós estão fazendo há 100 anos e não conseguiram. E aí Jeff Couto quedou meio nervoso assim, mas falou, o que nós outros não conseguimos? Não conseguiram fazer fertilidade em Brahma, está muito cerrado o Brahma de ustedes, não há fertilidade, tem alguns problemas de leite, de tamanho de teta, e eu vou ser um Brahma muito fértil e sem estes problemas. Claro, claro. E depois, se não me olvido, em 2000,
2002, mais ou menos 2005, Jeff Coates estuve no Brasil, na chácara Naviraí, e tinham nas hembras já meio sangue Brahma, prenhadas de Brahma de novo, com 14 meses de idade. Meu padre falou assim, tinha como 10 hembras ali no piquete. Meu padre falou assim, vai lá nos Estados Unidos e traga o que tem de melhor ali e põe no meio destas 10 aí, mira se vai sair algo como estas. Claro. E no outro temos um gado Brahma com uma fertilidade muito alta, realmente. Conseguimos fazer isso. Até Juan teve acá em Mato Grosso do Sul. No outro estava falando justamente disto. E Juan até quis mirar as fichas. Fichas, Juan, que habla? Las tarjetas, sí. Las aletas de la fertilidade das vacas, e no outro temos vacas como 12, 15 anos que nunca saiu vazia da estação dentória. Com 12 anos tem 10 rios. E assim nós temos muitas hembras assim. Então, acho que a grande diferença que nós temos foi quando começou a usar um Nelore, um Buzará muito bueno, mas também metê-los em uma estação dentória curta e sacar as hembras que todavia saíam abertas, vazias da estação dentória, ¿no? Claro, eso ha sido muy... Sí, bueno. También, Rómulo, el Brahman en Naviraí ha sido desafiado junto con el Nelore a ser precoz. Entonces hay vacas Brahman en Naviraí que además de haber parido con 24, 26 meses, a los 5 años ya tienen 4 partos. Entonces son vacas Brahman de una eficiencia reproductiva bastante relevante. Claro, eso es importante porque obviamente a través de la genética, los trabajos que ustedes vienen realizando y la selección que se le viene haciendo a esos animales pueden demostrar lo que se ha hecho con el Brahman y los resultados en esa parte reproductiva que son tan importantes y son además ejemplos de mostrar. Inclusive con Juan hablábamos hace un rato donde me decía que habían tarjetas de vacas que tenían 5 años y alrededor de 4 partos, ¿me dijo Juan? ¿3 partos? 4. 5 años. 5 años, 4 partos. Con 4 partos, claro, que eso es muy difícil de lograr, pero por el mismo manejo que ustedes vienen haciendo es que han logrado estos resultados y eso es lo que quisiera de pronto ahora ahondar un poco. Bueno, antes de pasar a esa parte del manejo que ustedes hacen allí internamente en la finca, quería preguntarle cuántos vientres Brahman, cuántos vientres Nelore y cuántos Brangus más o menos manejan en Naviraí. Brahma, hoje nós temos mais ou menos uns 150 hembras Brahmas. Mas destas hoje, nós usamos que vão parir de Brahma puro, mais ou menos a metade, umas 70 hembras. Porque a outra metade, o que nós trazemos quando começamos a estação dentória, os primeiros 20 dias, usamos Brahma com Brahma. 20 a 30 dias. Então, hacemos a primeira IATF, e hacemos a primeira IATF, talvez a segunda IATF, e depois de 30 dias da estação dentória, todas as hembras Brahmas elas vão ser prenhadas com Angus puro, para ser meio sangue. E aí, as hembras meio sangue, nós outros voltamos Nelore nelas, e aí hacemos o 3/4 Zebu. E depois voltamos um puro Angus e hacemos o Brangus, que é um 3/8, né? Okay. E as hembras Brahmas puras seguem parindo só as hembras que emprenham nos 20, 30 dias primeiros da estação dentória, e as hembras que são desafiadas de 12
hasta 14, 15 meses de idade. Aí são desafiadas solamente com Brahma com Brahma. E depois, as hembras que não prenham aí já vão para a faena, né? Eso quiere decir que ustedes están preñando las novillas a partir de los 14 o 15 meses de edad en el caso del Brahman, o son todas en general? Todas, mas não a partir de 14, a partir de 12. Ah, de los 12 meses. Em geral, com 14 meses, já quem prenhou, prenhou. Quem não prenhou, não vai para a faena. Ok, a partir de los 12 meses empiezan a servir las novillas. No importa si son Brahman o son Nelore, o en ese caso Brangus. Acá, em nosso sistema de produção, acá, não há como fazer muitas diferenciações. Põe lote de Brahma em um lugar, lote de Brangus em outro lugar, lote de Nelore em outro lugar. Tem que caminhar todo mundo, todas as raças juntas e tem que ter a mesma estação dentória. Não há como fazer 12 estações dentórias, porque o sistema de produção de la finca é muito dinâmico, né? Tem muita uma produtividade por hectare alta, né? Claro. Então, não tem como, saca lá a Brahma, põe dando uma chance para elas, ou não há como fazer isso. Ok. ¿De qué peso alcanzan las novillas a esos 12 meses cuando empiezan a entorarlas, más o menos? Em geral, 300, de 320 a 350, em geral, lá, no promédio, não? Mas aí há hembras mais novas que estão com 280, 290. Entiendo. Poucas, mas hay. Claro. ¿Y cómo hacen para lograr que esas novillas de 12 meses lleguen a ese peso? Me imagino que tienen un manejo especial, comida, algún suplemento. Que hacemos destete aí por volta de 7 a 8 meses. Elas, em geral, promédio de destete por volta de 230, 235, 240 quilos de destete. E aí nós temos que ganhar, ter uma ganância de peso de 700 a 900 gramas dia. Depois do destete, hasta, em geral, nós falamos que este animal tem que ganhar 700 gramas dia, 600 e poucas gramas, do destete hasta 2 anos, quando ela vai estar parida e prenhada de novo. Então, assim, quando eu acendo o destete, este animal come 1% de seu peso vivo em concentrado. Então, se um animal vai destetar, vai comer na ração normal de 16% de proteína, mais ou menos, vai comer 2,5 kg, mais ou menos. De concentrado por 4, 5, depois do destete. Después del destete, pero es un concentrado o suplemento que ustedes hacen allá mismo en hacemos na própria finca. Ah, ok, perfecto. Y a ver si le entendí. A partir del destete, consumen concentrado hasta que esa novilla pare su primer parto, o hasta qué edad, no. O hasta qué tiempo suplementan. Porque nós empezamos a destetar agora, em abril. Em maio, junho, já empieza a nossa sequia acá. Sim. Em meu caso, acá no Mato Grosso do Sul, não há uma sequia muito forte, mas hace frio, talvez tenhamos geada, como é que habla? Geada. Una helada. Helada, sí. Uma helada. Então, a produção de forragem barra muito. E essas hembras, os destetes, tentamos, porque, para você ter uma ideia, mais ou menos, da área de 2.000 hectares, por volta de 10% é monte. Ok. E los, mais ou menos, 65% a 70% é sorra. Sorra e mais. Soya y maíz. Ajá.
mas uma área desta de soja, quando lo hago la cosecha, só vai poner pastura nele. Pastura que nós falamos pastura, uma mescla de pastura, que há também pastura de inverno, não? De avena, centeio. Então, esses animais destetados vão para estas áreas de pastura e aí sigam comendo aí de 1 a 0,5% do seu peso vivo. Para nós outros é muito importante comer 1% do peso vivo, principalmente por 30 a 60 dias pós-destete. Depois de 30 a 60 dias pós-destete, se vós ter uma forragem buena, pode barrar para 0,5% tranquilamente. Então, quando nós chegamos em agosto, como la produtividade por área, acá nós temos mais ou menos 7 unidades animais. Em Colômbia, unidades animais também, não? 7 unidades animais por hectare. 7 por hectárea, ¿sí? 7 por hectare. Okay. E quando nós chegamos em agosto, esse ganado de 7 no verano, no inverno, no verano, na lúvia, né? Porque verano para vós aí é sequia, não? Sequia. Quando está lloviendo e calor, chegamos até 10 unidades animal por hectare. E aí, quando começa a secar e a ser frio, essa taxa de lotação começa a barrar, porque no outro começamos a pegar área que era soja e no outro plantamos forragem para o inverno. Então, de 7 talvez barra para 3 unidades. E siga em pastura, todo o ganado siga em pastura. Só que está comendo no lugar que foi soja e vai ser soja novamente. Então, em agosto, nós outros temos que pegar uma parte desses animais e poner no feedlot. No outro acá temos um termo diferente, que no outro falamos sequestro de los terneiros. Ou seja, pegamos todos os terneiros, encerramos no confinamento. E aí isso em agosto. E aí quedam eles até meados de outubro e novembro, dependendo da luvia. ¿Por qué en parte del año están en confinamiento los animales? ¿Cuál es la razón? ¿Por tema de sequía, de exceso de agua o cuál es la razón? Porque assim, no período... vou quer tentar explicar, Juan? Ou quer? Puede ser. En ese caso, lo que se hace es, hay una altísima capacidad de carga durante la época de lluvia, porque hay alta oferta de forraje con abono, ¿sí? Que es lo que él hablaba, que llegamos a 10 unidades gran ganado por hectárea, pero cuando ya llega la época seca, se cae mucho la producción de forraje, una parte de esos animales van a las áreas que venían de agricultura, pero ahorita en ese momento de la sequía son forraje. Esa es la integración de agricultura ganadería, pero hay otra parte de esos animales que van al confinamiento para también digamos, liberar parte de esa carga que había en las áreas de praderas durante la época de lluvia. Y muchos de esos animales que van, o son los animales que van a sacrificio, ¿sí? Que puede ser ya finalización de engorde, o animales que están siendo levantados con una dieta mucho más rica en forraje, pero dentro del confinamiento, ¿sí? Son más o menos esos dos grupos los que se manejan en el momento de la época seca, donde hay baja oferta forrajera. Okay. Há momento, em realidade, há momento que nós outros falamos momento de transição, que é agosto e setembro até outubro. Porque quando chega em final de agosto, em peça setembro, eu tenho que sacar os animais da pradaria onde vai ser soja, para essa pradaria, essa forragem crescer um pouco, a ser uma
cobertura do suelo e eu poder passar glifosato e dessecar para plantar arriba de uma massa, não? De uma proteção do suelo. Eu não posso quedar com o ganado em cima da pradaria até o dia de sacar os animais e começar a plantar. Então, eu tenho que sacar os animais, esperar a pradaria volver um pouco para ter hojas, folhas, né? Hojas para quando eu passar herbicida, essas hojas absorver o herbicida, a ser uma boa camada no suelo, arriba, uma proteção para o suelo, para em outubro eu começar a plantar soja ou mais, enfim, para hacer la agricultura. Rómulo, es importante de pronto, para los que no lo conocen, en Brasil se practica mucho el plantío directo, la siembra sin arar. Es una de las prácticas más comunes y por eso se necesita que haya una cobertura de forraje, que es la que el jefe dice que se va a secar con glifosato y eso va a cubrir el suelo y sobre esa cobertura es que se planta directamente la soya. Entonces no se ara, sino que se planta directamente, ¿sí? Ok, pero esa producción de soya, haciéndolo de ese modo, de pronto es menor a si de pronto fuera arado el terreno. ¿O usted qué sabe de eso? No, todo derecho. No. Arados, nosotros tenemos casi vamos hablar, um medo, assim, não queremos arado. Okay. Arado para nós é uma coisa, quando nós temos que arar o suelo, nós quedamos muito tristes. Hacemos, Claro, claro. hacemos, mas quando lo hacemos, sabemos que nós hicimos algo errado por atrás, não? Ya, ya. Vamos a resolver un par de dudas que de pronto de algunas personas que están conectadas que han hecho un par de preguntas. Uno de ellos estaba preguntando que si le hacen algún aditivo, que si le aplican algún aditivo al concentrado. Sí, los concentrados que hacemos, hay una mezcla de minerales, fosfato, eu me dei, hay fosfato, em geral, fosfato bicálcico. Okay. E há mais microminerais e cálcio, enfim, todos esses. E aditivos para nós outros acá são como monenzina, flavomicina, pusemos também. Em geral, usamos aditivos no concentrado e também no sal mineral também. Não? Ok, perfecto. Esas novillas o las vacas de primer parto, cuando van a tener su primer parto, ¿usted tiene más o menos un peso promedio que están pariendo ellas? Nós queremos lograr alegar 80 a 85% do peso adulto da hembra. Nossa vacada, mais ou menos, tem 600 quilos. Então, queremos lograr, quando elas parirem por sua primeira vez, algo em torno de 500 quilos, 490, 480, tá um pouco mais. Ok, pero para que ustedes, también las personas que están conectadas, eso se logra es con el tema de alimentación, con lo que ustedes estaban explicando, con lo que Claudio ha estado comentando durante estos primeros minutos de la entrevista. Eso es alimentación porque pues la gente se queda como que 500 kilos, 480 kilos de primer parto y tan jovencitas, pues eso se logra es con buen manejo, selección genética, pero sobre todo el tema de alimentación que ustedes lo tienen muy, muy asegurado del modo que lo vienen manejando, porque aquí en Colombia es imposible llegar a esos pesos y a la edad que ustedes preñan las novillas cuando la persona no tiene de pronto ese manejo tan estricto que ustedes tienen allá. Não, o que nós tentamos fazer é usar o menos possível de lo concentrado. Em geral, quando vou pôr o concentrado em los coxos, a sua margem de lucro piora muito rápido. Então, o que nós tentamos fazer é dar o máximo
de los animales que estejam quase solamente em pastura. O que hacemos são categorias animais estratégicas para nós outros, que têm uma eficiência de produção muito alta, como os terneiros destetados, que vão dar 2,5 kg para os animais e eles estão tendo uma ganância com 2,5 kg e pastura de 800 gramas, 900 gramas. Então, se queda muito barato pela eficiência que vão ter. E depois tentamos cortar isso ao máximo, porque, vamos falar, hacemos 150 dias de concentrado, 2,5 kg a 3 kg de concentrado nesses terneiros. E depois essa hembra vai para um concentrado, para um sal mineral de 500 gramas dia. Então, assim, logicamente que se você não ter pastura buena, você não vai conseguir ganhar bem peso para vamos falar, para lograr estes 500 quilos lá em seu primeiro parto. Claro. Desde el momento en que se sirven las novillas a los 12, 13 meses, de ahí en adelante, ¿llevan algún tipo de suplemento o todo lo hacen ya a pastoreo, pues obviamente con fertilización? Perdão, eu estava lendo Tranquilo. Le estaba preguntando que las novillas entran a servicio a los 12, 13 meses. De ahí a que sea su primer parto, hablando específicamente de esas novillas, ¿son suplementadas o todo queda pastoreo de pronto con fertilizantes, que pastos de mejor calidad? Não, elas quedam em pastura com fertilizantes, pasturas que são abonadas, não? E são, em geral, no outro damos um sal mineral acá, que as hembras comem mais ou menos, para você ter uma ideia, 40 gramas por cada 100 quilos do peso vivo. Então, essas hembras, quando são prenhadas aí, já começam a ter uma ganância de peso bueno, elas já estão aí com 350, 380 quilos. Então, essas hembras vão 3,5 vezes 40, vão comer mais ou menos 150 gramas de sal mineral com aditivo. Excelente. ¿Cómo hacen para seleccionar la parte de la habilidad materna que aquí Sebastián nos está preguntando? ¿Cuáles son las características que tienen en cuenta en cuanto a habilidad materna? Dependiendo de eso, ¿cómo hacen el descarte de esas vacas o la selección? O descarte que praticamente as hembras, no outro descartamos algumas hembras que não têm, por exemplo, que não há alguma característica que não são aceitáveis, como pigmentação, problema de aprumos, enfim, algumas hembras que têm algum problema morfológico, elas são descartadas logo após o destete. E são todas desafiadas em seu primeiro entore de 12 a 15 meses de idade. E depois que são desafiadas, quem prenhar queda na finca, quem não prenhar vai para faenar. Então, aí a estação, eu sigo falando para todos acá em Brasil, nós temos um modismo muito grande com todo, começamos a ser algo e vai todo mundo caminhando achando que é a solução de tudo isso. Acá em Brasil temos muitas tecnologias. O brasileiro é uma persona, um fazendeiro que põe muita plata para selecionar. E então temos avaliação genômica, EPDs, e FIV, muita FIV, hacemos várias avaliações, programas de melhoramento, usamos Calangate, como é que fala? ¿Qué es? ¿Cómo es que es? Como é que habla Calangate? Para medir consumo residual alimentar. Medición de eficiencia alimenticia en comederos electrónicos. Ah, ok.
Então, assim, nós ponemos muita plata e muita energia em todas as metodologias de seleção, mas eu sigo falando que ainda é a coisa mais eficiente e mais, vamos dizer, mais eficiente em la seleção é uma estação de Entore curta. Porque quando eu hace a seleção via estação de Entore, você seleciona praticamente tudo. Você seleciona o frame de los animais, os frames que são muito extremados vão sair desses animais. Você seleciona eficiência alimentar, você seleciona animais que conseguem acumular gordura durante o período de forragem, de buena forragem. Enfim, a seleção, nós achamos que, apesar de nós usar muitas e quase todas estas ferramentas não, para melhoramento, ainda nós achamos que o que mais funciona é mesmo uma ferramenta muito simples, que é uma estação de Entore. Então, aí vamos descartar todos os animais que não saem prenados da estação de Entore, né? E aí também descartamos, logicamente, animais que destetam um terneiro muito leviano, né? Listo, perfecto. Vamos a hacerle una pregunta a las personas que están aquí conectadas para sortear una de las 3 gorras que usted amablemente regaló para este live para las personas que están acá en este momento. Entonces vamos a hacer la pregunta siempre es muy fácil, muy sencilla, y luego le hago la pregunta, luego le pregunto a Claudio que me regale un número y empiezo a leer quién es el ganador de esa primer gorra. Entonces, la pregunta es la siguiente por la primer gorra. ¿A partir de qué edad entoran las novillas? ¿A partir de qué edad se entoran las novillas? Y vamos a empezar aquí a recibir los mensajes de las personas que están conectadas para que se gane una de las gorras de Naviraí. Tengan en cuenta que este live apenas va a durar 1 hora, inclusive yo creo que hacemos esta rifa, continuamos porque ya llevamos 45 minutos, y si le parece a ustedes dos, ya al final que don Claudio se tenga que ir, ya con Juan terminamos de rifar las dos gorras que faltarían, ¿sí? Como para no gastar tiempo en el sorteo, lo gastamos ya al final, ya cuando terminemos el live, si les parece. Listo. Entonces, aquí ya están las respuestas, perfecto. Esperemos otras poquitas más. Listo. Claudio, regáleme un número del 1 al 10, por favor. 8. Bueno, entonces lo voy a leer por acá. Empezamos con Nelore.riarroa, contestó 2, entonces vamos primero 1, 2, 3, 4, Sebastián, 5, MBZ, 6, Ganadería LR, 7, Atico Finca, que dijo 14 meses no era, 7 y 8, esa respuesta está correcta, que es para David Galán, 12. Espera, punto por acá. David Galán, 12. Una gorra. Perfecto. La respuesta correcta es 12 meses. A partir de los 12 meses empiezan a servir o a entorar las novillas en la chácara Naviraí. Perfecto. Bueno, siguiendo con el tema de la monta estacional, ¿cuántos meses hacen esta monta? ¿A partir de cuánto es el tiempo que le dan ustedes? Acá em Mato Grosso do Sul, este ano estamos com 81 dias. Logramos chegar a 70 dias, né? 81 días que dura el ganado prácticamente en FIP, haciendo de servicios y también en Tore. Es un tiempo muy cortito. É muito pouco em Tore. Os Entore que há, que nós hacemos muito, assim, como no outro hacemos lá IATF, né? Hacemos na IATF e aí hacemos com 14 dias em geral, começamos a ressincronizá-los
com 24 dias hacemos el Doppler e depois volvemos a hacer um outro diagnóstico de gestação em 30 dias, por volta de 30 a 35 dias. E as vezes que quedam prenhadas por aí, que quedam confirmadas lá prenhez, eles vão, por exemplo, vamos falar, quando começamos em outubro, acá, 1º de outubro, a estação dentória. Quando chega dia 30 de outubro, eu já tenho muitas vacas confirmadas que estão prenhadas. E estas vacas vão para uma pastura com um touro. Então, eles podem reabsorver ou abortar e o touro pode cobrir eles até o final da estação dentória. Não? Então, vamos falar 98, se não me olvido, 98% de las prenhezes acá são por IATF. Ya, entiendo. Y del 100, ¿cuántos vientres puede tener en este momento más o menos? Por todos. Este ano vamos salir com 1.000... Com 999 ventres, mas uns 200 e poucos ventres de FIV, de transferência de embrião. Então, 1.200 ventres, mais ou menos. Ok, del total de vientres aptos para reproducción, ¿qué porcentaje más o menos se terminan descartando porque no se preñan en la estación de monta? Ah, perdão, então. No outro, pusemos este ano, eu entendi errado. Outro, pusemos este ano 1.206 ventres e salimos com 80%, que dá mais ou menos 966 ventres prenhadas. O restante vão 1.206. Vão mais ou menos 250 hembras, mais ou menos, vão ser descartadas, vão para a faena. De 1.206. Por un 80% de preñez, por la mayoría básicamente por FIV, por FIV no, sino por IATF. Por IATF. Por IATF. Sí. Ok, y ese otro porcentaje, que son alrededor de 200 y pico de vientres, se descartan para sacrificio. Exato. Perfecto. Exato. Nós falamos muito que quando vós empeça a serrar, encurtar muito a estação dentória e não perdona nada, que não queda prenhada, vós temos que ter, nós outros temos em mente que temos que ter aí por volta de mais ou menos 20 a 30% de las hembras, de prenhezes que vão vir para nossa seleção via FIV, né? Via transferência de embriões. Porque aí, se eu começar a ser muito rigoroso, provavelmente eu vou a ter uma redução de plantel. Aí, como eu incremento 20 a 30%, aí, ou seja, 200 hembras, que vão vir para nosso ganado via transferência de embriões, aí eu estou sempre podendo fazer esse descarte de hembras, por além de não estar prenhadas, que não são buenas, que na avaliação de pós-destete não estão bem destetadas. Não sei se compreendeu. Sí, señor. Quedó claro. Gracias. Hay un amigo que Una cosa ahí, Rómulo, es que ese porcentaje también incluye las preñeces de embriones. Entonces, los embriones en general preñan menos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Claro, Y claro. también está ahí, también con ese porcentaje, está también las hembras de 12 a 14 meses. Esse ano mismo, a taxa de prenhez final das novilhas de 12 a 14 meses foi 75,3%. Perfecto.
Un amigo que está allá en Brasil, él dice, Sebastián, ¿qué posibilidades hay de conocer la ganadería, ya que él está muy cerca de donde están ustedes ubicados? Perdão, não compreendi, Juan. ¿Qué Aí posibilidades? a pergunta é, ele tem um colombiano fazendo estágio aqui da UANA, que se ele poderia ir lá conhecer. Eu acho que não tem problema não, né? Não, pode vir. Listo. Tá. Eu faço isso aí, tá certo. Luego les hago el contacto directo a ustedes. Aham. Lo otro es el tema de la comercialización de los ganados. Tengo entendido que para la venta de ganados ustedes preparan esos animales para, pues, con la parte de la alimentación y organizan algunos eventos como remates, como acaba de suceder creo que la semana pasada. Sim. Em geral, os animais que vão para remate, eles passam por uma suplementação mais forte e concentrada aí por de 90 a 60 dias, não? E vão muito mais bem preparado que um animal de campo. Mas, principalmente nesse leilão nosso de março, agora, que nós fizemos semana passada, não é como estar muito preparado. Eles têm aí muito pouco tempo para preparar esses animais, por uma questão de... Não é como eu sacar da estação de entor e poner em feedlot para prenhar. Para mim é um pouco complicado acá mexer muito no manejo. Então, sim, esse ganado de março queda por volta de 45, 50 dias em feedlot. Ok. ¿Cuántos partos en promedio tienen en la finca durante un día normal? Chega a ter 30, quando chega a ter 30, 40 no pico da IATF, né? Vamos falar assim, no pico quando... Porque no outro, nós chegamos a ter em um dia como 250, 300 inseminações. Se vou pensar em 50%, nós vamos ter 150 hembras prenhadas no mesmo dia. E se vou pensar numa taxa de perda de 12%, 15%, outro vamos ter algo em torno de 15, 140 hembras aí que vão parir em 3, 4, 5 dias. Claro. Y el tema de pronto de partos, me imagino que los tienen muy controlados en cuanto a partos, problemas o partos que necesitan ayuda. Temos o Nelore, problemas de parto, temos um pouco, em vacas quase nada. Vou falar para a avó que deve ter 1%, se há. Okay. E no trabalhamos nas super precoces, que são as hembras que parem com 24 meses, algo por volta, eu não vou dar um número muito exato, mas algo por volta de 7%, 6, 7%. E, em geral, são problemas muito fáceis. Em geral, talvez uma ajuda só já está listo. Perfecto. Tengo entendido que ustedes también como empresa están trabajando de la mano con la NSP. Também trabalhamos com os 3 programas. A NCP, PMGZ, que é o da associação, da BCZ, e também com da Embrapa, que é o Gene Plus. Hoje usamos para ser os acasalamentos o programa da computadora da Embrapa, mas usamos os 3. ¿Cuántos años llevan de estar afiliados a la BCZ? Desde sempre, desde 58 años. ¿Y cuántos años llevan trabajando de la mano con la NSP? Nosotros fomos fundadores da NCP, né? Começamos a NCP, nós somos fundadores, começamos em 88, se não me olvido.
Chao. a ser. Fizemos lá as primeiras reuniões. Não era o programa ANCP, em realidade. Era um programa de melhoramento que era dentro da Universidade de Medicina de Ribeirão Preto. Era dentro de um departamento de melhoramento genético da Universidade de Ribeirão Preto. Isso foi como em 85, empeçou algo, e hicimos até 88 fundamos, 88, 90, fundamos a NCP. E começou o programa Nelore Brasil e depois migrou para a NCP, né? Sim. Listo. Usted comentaba hace un rato que los animales que descartan o que no logran preñarse en la etapa de estación de monta se descartan para sacrificio. Sin embargo un seguidor nuestro, Tico Finca, está preguntando, ¿animales van para consumo o para otras empresas ganaderas? Porque aquí es común que lo que no necesita uno se termina vendiendo a otro ganadero comercial que le puede servir ese tipo de animales. ¿Ustedes no hacen eso? ¿Todo lo mandan para sacrificio? Não, vai para sacrifício. O que passa é que meu papá sempre falava que o Nelore tem aí em suas novilhas por volta de 10% de infertilidade. Em geral, me toca que isso é quase todas as raças de corte têm uma parte de las hembras novilhas que são subfértiles. Então, em geral, quando vós pensa que, vamos falar, essas novilhas acá deram 75% de prenhezes. Se eu pensar que tem 10% ali que é subfértil mesmo, então a parte que estão falhadas, que não são prenhadas, é muito pouco e vou ter um risco muito grande de tentar achar essas hembras em lo meio de las subfértiles. Não sei se você compreendeu, mas não compensa nem para mim quedar com eles e nem para outro criador quedar com eles. Porque vai ter um número de hembras muito subfértiles e poucas hembras férteis em lo meio de estas. Há um pesquisador escocês, de nome, acho que escocês ou britânico, não me recordo, o nome dele é Butterfield. Ele tinha uma frase muito interessante, que falava que a fertilidade pode ter barra herdabilidade, pero a infertilidade certamente é muito alta. Claro. Então, quando vos dá esta chance para as hembras que não prenharam na estação de monta, vão estar incorporando hembras de baixa fertilidade em seu rebanho, né? E vamos falar, a melhor época para vós ter menos prejuízo de poner uma vaca infértil em seu rebanho é quando ela é novilha, porque quando ela é subfértil e prenha por acaso como novilha, ela queda mais um ano em sua finca e vai falhar muito próximo como primípara ou como secundípara. E todavia esta hembra não pagou sua conta de recria. Então, se ela queda muito mais caro, quando pega uma novilha e com 15, 16 meses e faena ela, é mais fácil dela pagar sua conta de recria, porque ela tem um período muito curto de recria. E se você pega uma hembra que falhou com um ano, ela vai deixar um terneiro só em sua finca. E esse terneiro não paga o custo dele até ela está aí, né? Ela vai ter uma recria de 2 anos, vai ter 2 anos gastando plata com ele, e ele não prenhou todavia. Então, se o terneiro que ela derrou, não pagou sua conta. Não sei se deu para... Hola, Claudio. Caiu. Sí, se cayó. Lo que pasa es que a mí la verdad, yo estoy mal acostumbrado porque
antes el Instagram permitía que la entrevista se llevara más de una hora. Y se me olvidó esto y se me ha fijado en los últimos live que he realizado y siempre a la hora se cae puntualmente. Me di cuenta fue cuando se cayó y guardé rápido esa primera horita para que nos quede disponible para material de consulta, porque esa entrevista va a quedar disponible tanto en Instagram como en el canal de YouTube, que luego cuando esté montado en el canal de YouTube les estaré compartiendo el link. Entonces, Claudio, pues me da pena con usted porque obviamente hemos acordado por una horita, no quiero de pronto demorarlo, yo sé que tenemos muchas cosas más para pronto compartir, de pronto pues más adelante logramos otro live para realizar, no sé de pronto qué nos quiere comentar, algo que de pronto sea relevante que haya faltado por mencionar. Não, No lo quiero, no lo tá, quiero, eso sí, no lo quiero despachar, sino que quiero cumplir con el horario que habíamos acordado. não, para mim tá tranquilo e assim, não, em geral não há muito assim, eu conheço pouco a Colômbia. Eu estive aí há um ano, dois anos já, né, Juan? 2 anos e caminhei um pouco aí, pero eu penso que sempre dá para ser trazer ou levar ideias para algum lugar, assim, que dá para encaixar, mesmo que o clima, que a região não seja lo mesmo, não? Mas dá para pensar em muitas coisas. Então, eu penso que temos um espaço muito grande para produzir nessa zona nossa tropical com muito mais barato, não? E o que eu penso muito é que nós precisamos entender melhor nosso sistema de produção para saber onde temos que pôr o pé para melhorar, para pôr plata e melhorar, ter um bom retorno econômico e sacar o pé onde nós vamos gastar muito e ganhar pouco, não? Então, cada vez mais que eu penso em uma coisa muito moderna, com tecnologias muito altas, eu penso primeiro em la base, né? Meu padre, acá em Brasil, nós temos uma comida que é muito simples para todas as pessoas, que é arroz com frijoles. ¿Cómo es? Frijoles. Frijoles. Então, nós hablamos, vamos fazer arroz com frijoles bem hecho, e depois que está todo bem hecho, que está bem, que todo mundo está satisfeito com ele, vamos começar a incrementar, poner as outras coisas. Então, eu penso que nós temos que mirar todos os sistemas de produção e tentar fazer melhoras em partes pequenas de la finca, não? Eu, por um acaso de vida, eu conheci um professor quando eu estava começando a faculdade, e quedamos muito amigos. E ele, sem dúvida, é dos buenos pessoas para falar de forragicultura e produção por área, incremento por área em clima tropical. Para mim é um dos melhores que tem no mundo. E ele sempre habla em peça pequena, em peça chico, e vai conseguindo manejar isto muito bem e depois vai aumentando, não? Então, acho que isso é um bom conselho e fazer as coisas tem que fazer conta para nós. Eu hablo sempre em mis subastas e para todo o que vem cá. Nós não temos uma outra fonte de renda, não temos outro negócio. Nosso negócio é esse e temos que viver dele, crescer com ele, e nós temos que tentar fazer isso não só para nós outros, mas
para nossos empregados e para a sociedade, enfim. Teremos que cumprir mesmo alguma função social que seja sustentável, né? E isso Claro, é muito importante que nossos empregados consigam nascer isto conosco junto, com a mesma velocidade, né? listo. Aquí hay una pregunta que hace Alexander, que también yo la tenía hace rato con ganas de hacerla, pero no lo había hecho, y es que si reciben algún tipo de ayuda por parte del gobierno para usted como ganadero, o todo lo que han hecho Quando, y lo que han hecho quando, es 100% quando, inversión propia. quando ele habla que quando o governo não atrapalha, já está muito bueno. Já. A UDA nem sonhamos com isso. Só do governo não atrapalhar já tá muito bueno. Aí já está ótimo. Não recebemos nada. No reciben nada. Nada. Nem queremos, não queremos nem receber e nem e tá bueno. Se não venir atrapalhar nos outros, está muito bueno. Claro, claro, entiendo. Le voy a hacer unas 5 o 7 preguntas, una sección que yo la llamo en una sola palabra o en una sola frase. Le voy a hacer Sí. a comentar, por ejemplo, de alguna raza y usted trata de describirla en una palabra o en una frase. ¿Le parece? Sí, pues bueno. Empezamos con Nelore. Nelore tem uma variabilidade genética incrível e é a raça mais surpreendente do mundo. Listo. De corte. Brahman. Brahman. De corte, não? Como habla de corte, Juan? Raza de carne. De carne. Ok. Brahman. Brahma, los gringos conseguiram ser uma boa raça e acabaram com ele juntos. Brangus. Depende. Acho que tem lugarzito por enquanto. Que pode ser no final da estação. Eu penso em Brangus em Brasil. Estou falando de Brasil, né? Como se fosse algo para complementar uma estação de Entori, no final da estação de Entori. Ok. Alimento, comida. Barata. Tem que ser barata. Alan Ventura. Buen profissional, buen profissional, bom amigo e exemplo de persona. ABCZ. Burocracia. Ok. ANCP. Su hijo. Literal. Me lembro de socialismo. Oi. Não, eu penso que uma ótima associação, sem dúvida nenhuma, ha hecho muitos trabalhos, hacen buenos trabalhos, mas se perdeu em sua barra participação de los associados. Ficou pouco democrática. Na vida, nós temos que ter mais democracia. Ok. Y por último, monta estacional. El início, meio e fim. Todo para vós, em Brasil, para vós ter eficiência em seu sistema de produção, tudo que vós necessita ser uma boa estação de Entori. ¿Cuántos años lleva la Chácara Naviraí con estación de monta? Aqui a Naviraí, a mais vieja deve ter 35, se não me olvido. 35 años. Pode estar
hablando de 3 anos para baixo ou 3 anos para cima, mas por volta de 35. Listo, perfecto. Y nos quedan ya las dos últimas preguntas y quedamos listos. Y una de ellas es, ¿cómo ve el futuro de la ganadería en Brasil? Bueno, eu acho que nosotros vamos seguir crescendo muito na ganaderia. Acá, pelo que eu conheço em todo o mundo, nosso potencial de fazer carne barato e de boa qualidade, não há nada nem parecido com o que temos em Brasil. Mas hoje eu tenho muito medo da política brasileira, que pode ser um problema muito grande. Não, se continuar a política por mais esses 4 anos, e aí só Deus para saber o que vai ser de nós outros. Claro. Y la última pregunta es, ¿qué recomendación le da usted a esos nuevos ganaderos que están acá conectados, que van a ver este programa y que están iniciando, quieren iniciar el tema de ganadería? ¿Qué recomendación le da a ellos? Eu penso que tem que fazer algo simples, como eu falei, de arroz com frijoles, bem hecho, fazer as coisas bem hechas e pensar muito, sempre, logicamente, que em la raça, mas em seu sistema de produção. Onde seu sistema de produção pode chegar. Se você tem um potencial para aumentar muito o seu sistema de produção, vamos falar, tem que fazer um bom pensamento, um bom desenvolvimento em sua mente de seu sistema de produção para poder, principalmente, achar a fecha certa de estação de entore e depois acompanhar muito bem as categorias animais. Então, assim, que eu penso que para quem está começando é conhecer bem sua finca, seu trabalho, onde seu sistema de produção pode chegar e poner isto muito fixo, não sair para um lado, sair para outro, porque hoje há muitas tecnologias, então pode quedar, não, empeça uma coisa, volta para outra que começou a tem que ter um ritmo bem, um pensamento muito fixo. Listo, muchísimas gracias. Pues yo creo que ya con esto podemos dar por finalizada la entrevista o este live, Claudio. Igual, Bueno. Inclusive hace un rato nuestro amigo Ariel Jiménez, no sé si está aquí conectado, estaba diciendo que por qué Juan no está hablando. Pero resulta que él se conectó muy tarde y tenemos a Juan aquí literalmente traductor, pero la verdad usted se defiende, Claudio, muy bien con el portuñol, con el español, ¿no? Bien. Juan estava aí para ser suporte para nós outros, não? Sí, claro, esa es la idea. Muchísimas gracias. E Juan está aprendendo muito quando volver para Colômbia. Se volver, né, Juan? Si es que lo cuenta. Eso lo escribí. E tem lá na Viraí sua segunda casa, cá em Brasil. Quem quiser vir visitar nós outros, é sempre um gosto receber todo o colombiano. Eu fui muito bem recebido aí em Colômbia, pessoas muito amáveis. Então, nós estamos prontos para receber a todos vocês que gostam de ganaderia, como eu falei com vós, falar do que nos gusta é muito fácil. Um grande abraço a todos aí. Muchas gracias. Y también lo mismo, Claudio, lo que necesite por acá de nosotros, con mucho gusto. Espero poderlo conocer en persona cuando de pronto llegue a venir por estos lados en Colombia y poder compartir más momentos con todo lo que nos apasiona, que es el tema de ganadería, de verdad que sí. Sí, bueno, va a ser un gusto. Entonces, si les parece,
vamos a hacer el sorteo de las siguientes gorras. Si usted quiere estar acá, obviamente vamos a estar aquí conectados. Si de pronto usted ya necesita retirarse para los labores que usted tiene que hacer a continuación, tranquilo, no hay ningún inconveniente mientras que hacemos el sorteo. Eu vou me retirar, que eu tenho que preparar que amanhã eu vou viajar, tendo uma viagem longa. Listo, listo, claro. Grande abraço a todos. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga y muy amable por su tiempo y por todo lo que nos compartió durante esta hora y 20 minutos. Amém. Graças. Muchas gracias. Chao. Chao. Listo, Juan. Entonces, seguimos acá conectados con usted. Juan, de verdad que muchas gracias por esta oportunidad de haber podido entrevistar a Claudio, de usted estar ahí también pendiente para cualquier duda que había con el tema del idioma, pero como usted dio cuenta, la verdad, su jefe se defiende muy bien con el español. Sí, afortunadamente él habla bastante fluido y yo creo que pues las palabras que de pronto no son tan comunes en el español, uno por algún lado las va sacando, entonces no hay tanta dificultad. Claro, claro, así es. Entonces, para las personas que quedaban aquí conectadas, vamos a sortear las 2 gorras que nos hacen falta. Tengan en cuenta que esas gorras están en Brasil, las tiene Juan Pablo. Cuando usted venga, ¿usted viene para mitad de año para Agroexpo o para qué fecha? Sí, entonces lo mismo que hicimos en la live de NSP, yo me encargo de llevar las gorras, yo se las envío cuando llegue a Colombia con mucho gusto. Es esta gorra, ¿vale? Pero pues sí tienen que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Claro. Entonces, tengo una pregunta por acá y puede ser la siguiente. La pregunta es, ¿a qué edad realizan el destete en la chácara Naviraí? Él nombró 2 meses. ¿En qué edad? ¿A qué edad hacen el destete? Y vamos a empezar a leer las respuestas de ustedes para ganarse una de las 2 gorras que nos hacen falta todavía por el sorteo. O con esta pregunta sorteamos las 2 que nos hacen falta. Como guste, yo estoy a disposición. Sí, hagámoslo, vamos a escoger con esta respuesta, escogemos las 2 que nos hacen falta. Se van los 2 meses o uno de los 2, porque él nombró 2 meses, un lapso de... Los dos. Sí, entonces aquí están respondiendo, perfecto. Listo, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Qué horas son allá, Juan Pablo, en este momento? Aquí son las 8:23. Ok. De todas formas, si quedó alguna duda o algo, pues me pueden contactar a mí o a través del Instagram de la Chácara, no hay ningún problema. Y también quien quiera conocer, pues estoy a disposición. También, como lo dijo la persona que estaba interesada, solo nos avisa pues con tiempo para poder preparar la recepción y ya. Pero estamos abiertos a que nos visiten con muchísimo gusto. De una. Yo a Sebastián, que es el que hizo el comentario, que es veterinario que está allá en Colombia, le voy a pasar su número de celular para que él se contacte con usted y ya coordinan la ida para allá. Claro. Entonces, tenemos aquí las respuestas. Juan Pablo, regáleme 2 números, por favor, del 1 al 10. 3 y 9. Listo. Entonces, por acá comenzamos con Leonardo Royal Piso Mullet. 1, 2 y 3. Vamos a mostrar aquí la cuenta. Luz Elena Pereira punto 3. Una gorra. Listo, perfecto. Luz Elena, muchas felicitaciones. Su respuesta fue correcta, de 7 a 8 meses. Y seguimos contando para la respuesta número 9. Entonces íbamos en 3, 4 Alexander, 5 para SD, 6 Wiper, 7 Luis Fernández, 8 para Sebastián y 9, tenemos de 7 a 8 meses. La respuesta correcta es para Joan punto, no, raya al piso, perdón. Raya al piso, AR
09. Listo. Aquí ya tengo las 3 cuentas de los ganadores. Entonces ustedes ya saben, tengan paciencia hasta que llega Juan Pablo aquí a Colombia, me hace llegar las gorras. Una vez él esté acá y nos contactamos con ustedes, que tenemos pendientes las gorras de ANSP y también de la Chácara Naviraí. Sí, perfecto. Listo. No sé, de pronto personas que están conectadas tienen alguna otra pregunta, algo que pronto haya quedado pendiente, o si no, ya para ir cerrando esta entrevista. Juan Pablo, Sí, pues nada. Ajá. yo pues les agradezco mucho por su asistencia. Yo sé que es un horario como difícil para la mayoría, entonces muchas gracias a quienes nos acompañaron. De pronto, para quienes no saben, aquí hay 2 ferias muy grandes, las Poseu ahorita en mayo, finales de abril, principios de mayo, y hay otra feria para quienes están interesados principalmente en el lore, que es muy importante, que se llama la Expo Genética, que es en agosto, en la tercera semana de agosto. Es la feria más importante de Nelore evaluada en el mundo, sin duda. Y ahí en ambas ferias tenemos muchos eventos, recepción aquí en la hacienda, tenemos, preparamos las progenies. En el remate de agosto tenemos los toros de élite. Entonces hay muchas informaciones que pueden realmente ser interesantes para quienes estén realmente, digamos, buscando pues información o venir acá. Yo estoy seguro, como dijo el jefe, que en Colombia tenemos un potencial muy grande, tanto o más que el potencial brasilero, es saber aprovechar las tecnologías que ya existen y venir y ver cómo es que se hace acá y tratar no de copiar, sino de aplicar las tecnologías. Entonces, quienes estén interesados, estamos siempre a disposición, ¿vale? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy, muy amable de su parte. Está preguntando Luis Fernández que qué posibilidad de hacer pasantía en Brasil. Pasantía. Depende, hay muchas opciones. Yo estoy aquí porque vine a hacer pasantía en Brasil. Yo hice pasantía en la Alta, después en la USP, y bueno, hay muchas cosas que les podría comentar. Quien esté interesado me sigue y yo con mucho gusto los puedo responder por el mensaje directo y los puedo apoyar de pronto en orientarlos a qué universidades podrían tratar de buscar o qué empresas de pronto los podrían recibir, con mucho gusto. Listo, Juan. Muchísimas gracias. Entonces, nada, pues ahora sí nos queda sido despedirnos de todos ustedes. Juan Pablo, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas Con que gusto. están viendo. Muchísimas gracias. Y este live va a quedar también disponible, como he dicho, en la cuenta de Instagram y además de eso en los próximos días en el canal de YouTube. Perfecto. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias.